Pronto. Dando início agora à gravação, para a gente começar aqui nossa dinâmica. Como eu te expliquei, né, o card sorting que a gente vai fazer aqui, ele consiste em você pegar, né, esses post-its e colocar eles da maneira que você achar melhor, né? Tentar fazer os agrupamentos. A gente até usa aqui nessa questão dos ingredientes, né, de uma receita. Então, assim, a ideia é que você se coloque nessa situação de estar fazendo uma receita para o paciente. E quais são as etapas, né? Assim, mais ou menos como você pensa que esses cards aqui se agrupam. E aí você fica à vontade para fazer quantos cards você achar necessário. E também, se quiser complementar, tem os post-its aqui na esquerda. Aí, se você puder comentar também alguma coisa, também se sinta bem à vontade, mas se quiser ir, né, pensando um pouco alto, assim, fica de boa também. Já te ensinei, né, a mexer no Figma, o básico, e o que você precisar, pode falar para mim e me perguntar que eu te ajudo, tá? Ok. Tá. Então eu vou dividir. Cadê a parte dos pretos? Como é que bota pro lado? Ah, foi. Para tu mover, o mais fácil é realmente usar o Ctrl e a bolinha do É pra, mouse. é pra trazer eles pra esse lado aqui. Não, pode ficar à vontade Tá. para se organizar da melhor maneira aí. Todo esse card aí você pode usar. Eu vou colocar esse timer aqui só pra gente ter um controle. Pensando na receita, então acho que o primeiro passo é sempre entender o paciente, né? Antes de entender a medicação que você vai passar, qual é o paciente e o que é que ele precisa, né? Então, deixa eu ver as informações que acho que são básicas antes de iniciar uma receita. Duração do tratamento, com certeza. O nome do paciente, né? Não por uma questão de ser importante para montar o tratamento, né? O tratamento não vai mudar de acordo com. Ai, meu Deus, que é isso que eu queria. O tratamento não vai mudar de acordo com o nome, né? Mas eu preciso saber quem é o paciente, qual a duração do tratamento que ele vai fazer, qual medicamento ele vai fazer. O gênero é bem importante também. Então, a data de nascimento eu não acho importante. Eu acharia importante se fosse a idade. Certo. E uma coisa que eu esqueci de dizer é que tu também fica à vontade na questão de nomear os grupos. Se tu quiser já nomear o grupo, se tu quiser nomear o grupo tudo depois, também fica livre para isso, tá? Qualquer coisa tu Então, pode me dizer que eu vou nomeando, se tu quiser. Se quiser nomear depois, tudo bem também. eu quero nomear esse grupo tipo, entendendo o que eu vou tratar. Deixa eu botar mais pra cima. Seria Não, né? entendendo. Entendendo quem eu vou tratar. Aí eu criaria um card de idade, já que não tem aqui, né? Pode ficar à vontade. Aí pra eu criar, né? Tá. Peraí. Mas eu posso criar por você também. Mais fácil. Idade, né? É. Tá. Pronto. Eu acho que em relação a entendendo quem eu vou tratar, é isso. E aí eu criaria um outro grupo que seria explicando como eu vou tratar. Vou colocar aqui, pode ser?
Pode ser. E aí, nessa parte entraria a posologia, a dosagem, a frequência, eu acionaria a via do paciente porque eu quero explicar para ele, é na via dele que, porque normalmente a gente faz 2 vias, né? Se precisar uma via ficar retida na farmácia, ele tem que ter a via dele sempre para entender como é que vai ser o tratamento, né? Eu adicionaria, mas isso não está tanto na parte da receita, né? Isso não vai na receita. Isso é mais uma parte mais subjetiva, mas é uma explicação, né, do porquê eu estou aquilo. Uhum. Tipo, é algo que tu fala, assim, Isso, normalmente, mas que porque, não entra necessariamente na receita. isso, porque eu estou passando aquela medicação, o que ela faz, qual é a dose, qual os horários que eu posso fazer para facilitar. Tipo, quando a medicação de 8 em 8, eu gosto de deixar escrito já 7 da manhã, 3 da tarde e 11 da noite, para facilitar, que ele Entendi. tome no horário certinho, essas coisas. Aí, no E aí, caso, tu já pergunta qual seria um horário melhor para o paciente, né? e Ou aí tem como botar dois não, em grupos diferentes? não. Duplicar o card, né? Tu fala, não. Porque eu acho que duração de tratamento também entra nesse segundo. Certo. Mas aí não dá. Tem que escolher um para cada grupo. Tá. Então tem como. Posso criar um novo, né? Sim. Você pode me Eu vou dizer ou transferir. pode criar também. Duração de tratamento eu transfiro para cá. E eu queria colocar aqui, não a doença, né? Mas Hum. a condição de saúde, né? Mas isso seria como essa condição de saúde? Tipo, Que aí inclui a doença, mas inclui as coisas que não são doenças, né? Mas que precisam ser levadas em consideração na hora de entender quem está sendo tratado. Porque não é certo. só doença, né? Nem tudo é doença também. Tá, eu não entendi muito bem, assim, onde é que tu pensou, o que é que tu pensou de condição de saúde? Se é mais, tipo, é algo que já tá prévio, ou tu vai escrever, ou tu vai falar? Não, é algo que já está prévio. Ah, é porque aí é muitas coisas que você vai escrever, né? É, tipo, tu tem que se colocar no momento de tá fazendo a receita. E aí tu vê isso aí e tenta arranjar de alguma forma, sabe? Então, bota. É como se fosse de uma forma mais. Então, mais específica, mas vai mais além disso, né? Mas de uma forma mais específica, seria tipo colocar o CID, sabe? O quê? O CID, Certo, isso é um termo médico, né? É o que? SID? não, CID. CID, que é o que a sigla? Todas as doenças, então, não sei o que significa. Deixa eu ver se eu. Tem um númerozinho nessa tabela que, tipo, é Hum, classificação internacional de doenças. massa.
Pronto. Aí Aí eu criaria um outro grupo que eu incluiria, tipo, dados que não são importantes para o paciente, mas que são importantes para o controle daquela receita, entendeu? Certo. Tu escreveria assim mesmo? Tu escreveria dados de controle da receita, é isso? Foi isso que você falou? É, Mas eu quero que seja com as suas palavras, tá? seria dados de controle da receita, tá ótimo. Tá. Aí eu colocaria várias coisas nisso aqui. Cartão de SUS. Validade da receita, via da farmácia. Tudo isso é para controle, né? Uhum. Data de emissão da receita, carimbo econômico RN, CPF do paciente, nome e endereço da unidade, endereço do paciente, numeração sequencial da receita, CRM do médico. Endereço do consultório do hospital, número sequencial da receita, 6 do cabeça. Pronto. Esses são os dados que tem que ter na receita, que, assim, no geral, para o paciente, isso não importa tanto, né? Uhum. Assim, no geral, para a manutenção do tratamento e tal. Entendi. Isso aqui é o que mesmo, esse DCB? O quê? Ah, é Esse, o. Ah, estava aberto aqui. É a denominação comum brasileira para fármacos. isso é o quê? É o nome oficial de um fármaco ou princípio ativo farmacologicamente aprovado pela Anvisa. Hoje, ela inclui não apenas fármacos, mas também plantas medicinais, substâncias homeopáticas, inativas, radiofármacos, etc, etc. Isso realmente é uma coisa que que os médicos aparentemente não têm contato, é isso? Tipo, essa Não, denominação não é algo comum. não, nunca ouvi, não. Pronto. Aí tem assim um de orientações que eu botaria aqui também, né? Na parte de. Eita, risquei. De entendendo como será o tratamento. Então, esse aqui eu também vou botar aqui, tá? Porque isso é muito mais para controle do que para todas essas receitas, branca, azul. É muito mais para ter um controle. E essa parte de DCB também. Porque, tipo, isso aqui, toda essa parte aqui, eu acho que não importa muito para o paciente. É muito mais sobre a receita, para ter controle da receita, saber o que está sendo prescrito, enfim. Uhum. Ok.
Tô na dúvida. Peraí. Eu vou, na verdade, separar em 3 grupos agora. Eu esses 2 mantêm, os 2 primeiros. Mas esse último aqui eu vou separar. Tá, e se tu quiser que eu mude o nome também, mas se tu conseguir mexer também, é só dar 2 cliques que tu consegue editar o texto. Mas se quiser eu posso fazer também. Nesse aqui eu vou mudar para entendendo quem e o que será tratado. Aí, explicando como será o tratamento, aí eu vou, esse daqui, eu vou deixar eu vou deixar controle de receita. Aí eu vou criar um grupo. Tem como tu botar um negocinho preto aqui? Boto. Dados de quem prescreveu e dados de quem vai fazer uso. Pronto. Aí, nos dados de quem prescreveu, entra o nome do médico, assinatura do médico. Não, acho que o telefone do médico entra aqui. Peraí, vou deixar aqui de lado. Especialidade do médico. Carimbo e TRM do médico. TRM do médico. Pronto. Aí dados de quem vai fazer uso. Não, o telefone entra aqui. Data de nascimento, com certeza. E, assim, meio médio, né? Vou deixar aqui de lado também. Endereço. CPF. Forma farmacêutica que eu vou botar aqui, entendendo o tratamento. É importante, acho que é importante o paciente entender isso. Endereço consultório do hospital, eu vou botar em dado de quem prescreveu, porque quem prescreveu trabalha em algum lugar, né? Então, entra nessa parte. E nome e endereço da unidade de saúde também. CNS da unidade de saúde também. Aí, cartão do SUS e a data do paciente. Pronto. Aí, esse controle da receita, eu vou colocar uma coisa mais específica. Mas, enfim, via da farmácia, data de emissão. Ui, Dá, qualquer coisa dá Ctrl Z que ele desfaz. primeira sequência da receita, receita branca. Eu não queria deixar só controle, porque os dados do médico e de quem vai fazer uso também são dados de controle. Então, não são simples dados de controle. Tem alguma coisa mais específica, deixa eu pensar no nome. É dados de vigilância, sabe? Tipo, eu vou botar só vigilância. Essa parte de vigilância, tipo, sanitária, epidemiológica, essas coisas, sabe?
Aí eu acho que isso entra aqui. Entendi. Beleza. Esses três aqui, para mim, estão mais feitos. Porque, assim, essas três coisas não precisam ter numa receita. Não precisam ter numa receita. Eu acho que, na verdade, tem algumas coisas que não precisa ter, né? Sim. Tipo, esse feed aqui também não precisa ter. Mas tu jogou legal que tivesse. Não. Porque foi um card que tu criou, não foi? Foi eu pensando, eu preciso entender quem. Mas algumas receitas precisam, tipo, se eu vou pegar um remédio que no SUS só tem de graça se você tiver tal CID, tipo, tem vários antipsicóticos, por exemplo, que só dão de graça se você tiver o diagnóstico de esquizofrenia. Aí você precisa ter Você tem um uma CID específico, é? isso. Aí você tem que ter uma LME, que é um papel lá que faz o controle desses medicamentos que precisam, tipo, normalmente ser um especialista. Então, tipo, não poderia ser um médico qualquer. Teria que ser um psiquiatra ou um neurocirurgião. E precisaria do CID. Então, em alguns casos, ele é importante, realmente. Mas aí acaba que também o CID entra na parte de dados de quem vai fazer o uso. Enfim, se mistura um pouco, né? Essa parte aqui de entendendo quem e o que será tratado e dados de quem vai fazer uso. Eu vou pensar melhor nisso. Aí eu criaria o outro grupo. Pode criar mais também, tá? Não, só Então, quero mais um. certo, eu já botei aqui. Que seria tipo, são coisas que são importantes, assim, em alguns casos, tipo, em facilitar tratamento, por exemplo. Eu acho importante em alguns casos ter telefone do médico e tal, casos bem específicos. Mas eu incluiria mais em dados não obrigatórios, sabe? Entendi. Quer que eu bote esse nome? Sim. Eu só estou em dúvida em relação a esses dois aqui. Mas acho que eu manteria assim. Pronto. Certo, é isso. É isso. Se quiser mudar, é de boa também. Mas tá satisfeita, né? Sim. Tá. Então, eu vou pedir pra tu, assim, eu acho que tu meio que já fez isso no teu próprio processo, mas só pra, se tu fosse, tiver que categorizar, assim, uma ordem, no momento que tu faz uma receita, qual seria, assim? Certo. Qual grupo seria o primeiro, por exemplo? Esse aqui seria o primeiro, entendendo quem e o que será tratado, porque a primeira coisa que eu escrevo sempre é o nome. Certo. E aí,
Sendo que, então, esses dois se misturam, sabe? Porque eu acho que o nome do medicamento vem depois dos dados de quem vai fazer o uso, sabe? Certo. Esse seria o segundo? Então, eu acho que eu vou trazer esse aqui para cá. Posso mudar? Pode sim. Pronto. Esse dado de quem vai fazer uso seria o segundo. O primeiro segue aqui, né? É. Tá. O terceiro seria qual? Entendendo como será o tratamento. Esse aqui, né? É. Depois. Dados de quem prescreveu. Que, assim, normalmente, quando você trabalha num lugar que tem a receita própria, o endereço do consultório, do hospital, da unidade de saúde e o CNS já vem escrito, sabe? Então, eu não preciso me preocupar em escrever essa parte. Uhum. Entendi. Mas aí o resto vem por último, né? Aí o carimbo normalmente já tem o nome, já tem o CRM e já tem a especialidade. Então, meio que eu carimbo e faço a assinatura só, né? É uma Entendi. coisa bem mais rápida. Isso pensando numa receita física, certo? Isso. Tá. Ah, é porque no caso de você seria online, né? Não, assim, a solução seria digital, mas o seu pensamento ele pode ser dos dois, entendeu? Então, na digital que eu faço, não tem especialidade, eu acho, mas eu acho que a opção de ter é boa. É porque tem o RQE, né? O RQE já é da especialidade. Então, não precisaria colocar, vem o CRM com o RQE. É a assinatura digital, enfim, e aí não O precisa RQE botar, é o que exatamente? é registro de não sei o que, de especialidade. Mas é tipo, é o CRM de quando você vira Já, especialista. isso. Entendi, entendi. E Sim. aí, O pronto. quinto seria o quê? O quinto Depois dos dados de quem prescreveu. seria a parte de vigilância, né? Então, se bem que, quando eu vou, antes de eu começar a receita, eu tenho que pensar nisso, na verdade. Porque na medicação que eu vou fazer, eu primeiro, posso mudar a ordem? Pode? Esse vigilância vira o 2. Tá. O 3 dados de quem vai fazer o uso. O 4 entendendo como será o tratamento. O 5 dados de quem prescreveu. E o 5 seria. Dados de quem prescreveu. E os não obrigatórios seria o último, certo? É isso? Isso. Tá. E só pra gente finalizar, uma dúvida que foi minha mesmo. Mas uma coisa legal, na receita online, é porque eu pensei muito na receita física, mas na Sim. receita online o telefone é importante. Às vezes, não para ir na receita em si, mas para você ter como dado lá, exatamente para mandar pelo WhatsApp ela, né? Uhum. Mas não é um dado obrigatório, de fato, não é. Entendi. E Tá aí o bom. e-mail também entraria com essa, né? De que Na facilita. mesma ideia, né? É, Na física não faria muito sentido, mas no digital tu acha que seria sim. relevante, né? Certo. A dúvida que eu fiquei, assim, bem pessoal, foi que tu criou esse card de idade e tinha um card de data de nascimento, né? Aí eu fiquei pensando, isso é porque geralmente, e aí é uma pergunta, né? Eu não tenho essa informação. Vocês usam o quê? A idade mesmo, né? Os dois. Tem os dois dados, né? Tem a data de Normalmente os nascimento, mas dois. tem lá, por exemplo, o nome da pessoa e já diz a idade do lado. E, tipo, a data de nascimento sempre tem. Na receita online também, na física, às vezes a gente não bota. Porque não precisa, para pegar na farmácia mesmo não precisa ter. Também não seria um dado obrigatório. Mas
Eu acho eu acho mais fácil quando tem a idade logo, entendeu? Então, Sim. nem que seja do lado da data de nascimento, entre parênteses. Tipo, tu acha mais prático, assim, do raciocínio, né? Assim, de É, pensar. Tá massa. Pronto, é isso. Vou parar a gravação, te agradecer em nome do grupo. E é isso. Valeu, vou parar aqui.